Eu estava escondida atrás de uma coluna de concreto na rodoviária de Manaus, segurando o celular com as duas mãos como se ele pudesse me segurar de volta. O coração batia tão forte que eu conseguia sentir na garganta. E então eu vi. Meu pai tirou um envelope do bolso, olhou ao redor uma vez e entregou para uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Clara Albuquerque. Tenho 34 anos, moro em Manaus e trabalho como assistente administrativa numa cooperativa ribeirinha aqui no bairro da Compensa. A minha vida sempre foi simples, do tipo que não chama a atenção de ninguém. Acordo cedo, pego 2 ônibus para chegar ao trabalho como marmita na mesa do escritório e volto para casa antes de escurecer porque a rua do meu apartamento não tem iluminação boa do lado de baixo. Simples assim. Mas a coisa mais importante da minha vida nunca foi o trabalho, nem o apartamento, nem nada que eu tivesse construído sozinha. A coisa mais importante era o meu pai, Hélio Albuquerque. Desde que minha mãe faleceu, 3 anos atrás, era ele e eu contra tudo. Todo domingo de manhã, a gente se encontrava no mercado municipal e ficava até o meio-dia comendo tacacá e conversando sobre nada. Ele reclamava do calor, eu reclamava do trânsito, a gente ria das mesmas piadas de sempre. Parecia pouco, mas era o que me mantinha de pé. Por isso, quando as coisas começaram a mudar, eu não quis enxergar. Fiz de conta que estava imaginando. Me convenci de que o cansaço estava mexendo com a minha cabeça. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que alguma coisa estava errada. Eu só não sabia ainda que errada do jeito que eu pensava. A primeira vez que percebi foi numa sexta-feira à noite. Meu pai me ligou por volta das 7 e disse que ia ao mercado comprar arroz e feijão. Isso era comum, ele não gostava de fazer compras durante a semana. Mas quando ele voltou 2 horas depois, as mãos estavam vazias. Nenhuma sacola, nenhuma compra. Eu perguntei e ele disse que o mercado tinha fechado mais cedo. Sorri, ele sorriu, e eu deixei passar. Mas o cheiro que ele trouxe era de cigarro, e meu pai nunca fumou um dia sequer na vida. Aquela noite eu fui dormir com um nó no estômago que eu não conseguia nomear. As semanas seguintes trouxeram mais fragmentos. Pequenos, quase invisíveis, do tipo que você poderia descartar um por um. Mas juntos, eles formavam um quadro que eu não queria olhar. Meu pai passou a atender o celular do lado de fora de casa, mesmo quando estava no meio de um jantar. Às vezes eu ouvia o murmúrio da voz dele pela janela, mas quando eu me aproximava, ele encerrava a ligação. Ele que sempre foi o homem mais direto do mundo, que deixava o celular em cima da mesa e nem olhava enquanto comia, agora carregava o aparelho no bolso até quando ia ao banheiro. Eu tentei perguntar. Numa tarde de terça, depois que ele desligou uma chamada apressado, eu falei com cuidado que ele parecia diferente. Que eu tinha percebido que ele estava saindo mais. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes, uma impaciência seca, quase irritada, e disse que estava bem e que eu não precisava ficar de olho nele. Aquilo doeu diferente. Não pela rispidez, mas porque meu pai nunca tinha falado assim comigo. Em 34 anos de vida, ele nunca tinha me olhado daquele jeito. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador girando lento no teto, eu deixei os pensamentos que eu tinha segurado por semanas finalmente subirem. E eles subiram feios. Uma mulher. Um segredo. Dinheiro. A explicação mais óbvia, mais dolorosa, aquela que a gente sempre acha que é impossível até que não é mais. Mas foi o que eu ouvi numa noite que tirou o chão debaixo dos meus pés de vez. Eu tinha saído do quarto para pegar um copo d'água. A cozinha ficava nos fundos e eu passei pelo corredor sem ligar a luz porque não queria acordar meu pai, que eu achava que estava dormindo. Mas a luz da sala estava acesa. A voz dele chegou baixa, cuidadosa, daquele jeito que a gente usa quando não quer ser ouvido. Eu parei. E ouvi as palavras que ele disse antes de perceber que eu estava ali. Ela não pode saber. Ainda não. Eu voltei para o quarto sem fazer barulho. Sentei na borda da cama no escuro e fiquei assim por não sei quanto tempo. Não chorei. Não consegui nem respirar fundo. Só fiquei ali, sentindo o frio que não era do ar-condicionado, porque em Manaus não tem ar-condicionado que dê conta. Era um frio que vinha de dentro, daquele lugar onde a gente guarda as coisas que mais teme perder. Nos dias seguintes, eu virei uma pessoa que eu não me reconhecia. Passei a anotar horários mentalmente. Saída dele às 21 horas. Retorno à meia-noite. Ligação na quinta de manhã, outra na sexta à tarde. Fui até o banco onde tínhamos uma conta conjunta, aquela que a gente abriu depois que minha mãe morreu para facilitar as coisas.
e pedi o extrato dos últimos 6 meses. O gerente foi simpático, não fez perguntas. Colocou o papel na minha frente e voltou para a mesa dele. E eu ali, em pé no balcão, com o extrato na mão e o coração descendo pelo chão do banco. Os saques estavam lá, regulares, em valores que não chamavam atenção isolados, R$ 200 numa semana, 150 na outra, mas juntos somavam quase R$ 4.000 em 3 meses. Dinheiro que saía sem justificativa, sem compra correspondente, sem nada que eu pudesse rastrear. E então eu vi uma linha diferente das outras. Um depósito, feito pelo meu pai, numa conta que eu não conhecia. O nome da conta era Fundo CA. Eu li 2 vezes, depois 3. As iniciais eram minhas. Clara Albuquerque, CA. Fiquei parada olhando para aquele papel por tanto tempo que o gerente veio perguntar se eu estava bem. Eu disse que estava, dobrei o extrato, guardei na bolsa e saí andando devagar até o ponto de ônibus, sem sentir as pernas. Minha melhor amiga, Tânia, me ouviu naquela tarde com paciência, mas quando eu terminei de contar, ela suspirou e disse o que eu temia que ela dissesse. Clara, a maioria dos casos assim tem uma explicação só. Eu disse que não queria acreditar nisso. Ela olhou para mim com aquele jeito dela de quem quer ser gentil, mas não vai mentir. Ela disse que eu precisava descobrir logo, que não tinha como ficar naquela incerteza. Ela tinha razão. Mas eu ainda não conseguia perguntar diretamente para ele, porque no fundo eu sabia que se ele negasse, eu teria que decidir se acreditava ou não. E se eu não acreditasse, perderia meu pai de um jeito completamente diferente, um jeito que não tem volta. As semanas que se seguiram foram as mais pesadas que eu vivi desde o velório da minha mãe. Eu me lembro do cheiro do apartamento naquela época, café passado que ficava esquentando na garrafa térmica por horas, o som do rio que entrava pela janela de madrugada, a sensação de acordar todo dia com um peso no peito que eu tinha que carregar até a noite e depois carregar de volta para a cama. A vida continuava lá fora. Ônibus, cooperativa, marmita, volta para casa. Mas por dentro eu estava em frangalhos. Numa manhã, minha amiga Tânia me mandou uma mensagem dizendo que me amava e que fosse lá tomar um café. Quando cheguei na casa dela, ela tinha feito bolo de banana e tinha uma expressão diferente, mais séria, mais cuidadosa do que o normal. Ela disse que tinha conversado com a irmã dela, que passou por algo parecido uns anos atrás. Que ficar esperando não adiantava nada. Que às vezes a gente tem que ir buscar a verdade onde ela está. Fui embora da casa da Tânia com a cabeça mais resolvida do que tinha estado em semanas. Não resolvida de paz, resolvida de decisão. Da próxima vez que meu pai saísse à noite sem explicação, eu ia atrás. Não tive que esperar muito. Na quinta-feira seguinte, meu pai jantou comigo, lavou o prato, e então disse que precisava sair um pouco, que voltava mais tarde. Voz calma, sem detalhes, sem justificativa. A voz de quem já ensaiou o que vai dizer. Eu disse tudo bem, boa noite. E fiquei na janela vendo o carro dele sair da garagem. Esperei 2 minutos. Peguei a bolsa. Desci. Chamei táxi no aplicativo e mandei o motorista seguir pela mesma direção que o carro do meu pai tinha ido. Ele não perguntou nada, graças a Deus. Eu fiquei olhando pela janela com as mãos entrelaçadas no colo, tentando respirar no ritmo certo para não começar a chorar no banco de trás de um carro de aplicativo. O carro do meu pai foi direto para a rodoviária de Manaus. Quando o táxi parou e eu desci, ainda conseguia ver meu pai entrando pelo portão principal. Esperei alguns segundos e fui atrás. A rodoviária estava movimentada naquela hora, cheirando a pipoca e combustível, o barulho das chamadas de embarque misturado com o choro de criança e o arrastão de mala. Aquele tipo de lugar que a gente atravessa com pressa e nunca para olhar. Eu parei. Fiquei de olho nele. Meu pai caminhava com um passo que eu não conhecia. Firme, decidido, olhando para frente. Não o passo de quem está nervoso ou escondendo algo. O passo de quem sabe exatamente para onde vai e tem um motivo para chegar lá. Aquilo me confundiu ainda mais. Ele parou numa área de espera perto dos guichês. Ficou de pé, olhando para o relógio de parede na parede oposta. Eu me escondi atrás de uma coluna de concreto, com a coluna fria nas minhas costas e o coração na boca. Uns 5 minutos depois, uma mulher de meia-idade se aproximou. Cabelos grisalhos presos num coque, bolsa de couro no braço, aquela postura de quem foi criada ouvindo que ia se sentar direito. Ela cumprimentou meu pai com um aceno. Não com abraço, não com beijo, só um aceno educado de quem está ali para tratar de um assunto. Meu pai tirou o envelope do bolso. Ela estendeu a mão. E ali, na minha frente, em plena rodoviária de Manaus,
Ele entregou o envelope para essa mulher. Mas antes de ele soltar o papel, ele virou o envelope para ela ver à frente, como quem confirma que está entregando a coisa certa. E mesmo daquela distância, mesmo com a luminosidade amarelada da rodoviária e todo aquele barulho ao redor, eu vi o que estava escrito na frente do envelope. Era meu nome, em letra cursiva, inclinada, daquele jeito inconfundível que o meu pai escreve desde que eu era criança. Minhas pernas não sustentaram direito. Precisei apoiar a mão na coluna para não escorregar. A cabeça girou. Não de desmaio, mas daquela tontura que vem quando o cérebro recebe uma informação que ainda não sabe processar. O que estava acontecendo? Por que o meu nome estava num envelope que meu pai estava entregando a uma desconhecida? Por que não me contou? O que havia dentro daquele papel? Fiquei ali parada ainda por alguns segundos enquanto os dois conversavam com calma, sem urgência, como velhos conhecidos resolvendo um detalhe burocrático de rotina. Então respirei fundo e saí de trás da coluna. Meu pai me viu antes que eu chegasse perto. Ele ficou completamente imóvel. Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi, pela primeira vez na vida, o meu pai sem reação. Aquele homem que sempre teve uma palavra para tudo, que sempre soube o que fazer em qualquer situação, ficou ali parado no meio da rodoviária, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dele, não dos meus. A mulher percebeu que algo tinha acontecido e virou para olhar na minha direção. Nós três ficamos assim, numa fração de segundo que pareceu muito mais longa do que foi, com o barulho da rodoviária ao redor e aquele silêncio absoluto entre a gente, daquele tipo que o barulho não consegue preencher. Fui eu que falei primeiro. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Perguntei para o meu pai o que estava acontecendo. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente nele. Não culpa, não medo de ser descoberto. Havia cansaço, o tipo de cansaço de quem carregou um segredo por muito tempo e está quase aliviado de largar o peso. Ele disse meu nome baixo. Clara. E então disse as primeiras palavras que eu ouvi em semanas vindas dele sem disfarce, sem desvio, sem cuidado calculado. Eu queria que fosse uma surpresa. A mulher de cabelos grisalhos deu um passo discreto para o lado, como quem entende que a conversa agora é particular. Meu pai a olhou e ela concordou com a cabeça, como quem já combinou o que fazer nessa situação. Então ele se virou de vez para mim. E foi ela quem se apresentou primeiro. Disse que o nome dela era Neuza, que tinha morado no mesmo bairro que a gente quando eu era pequena, lá no Jorge Teixeira, antes de se mudar para o interior do Pará, e que estava em Manaus só de passagem, em trânsito, e que tinha combinado de se encontrar com meu pai ali porque era o lugar mais prático dado o horário do ônibus dela. Fiquei olhando para ela tentando lembrar o rosto. Nada vinha com clareza. Eu tinha uns 10 ou 11 anos quando a gente morou naquele bairro, mas alguma coisa na voz dela era familiar. Aquele jeito de falar pausado, articulado, de quem escolhe as palavras com cuidado. Meu pai pegou o envelope de volta das mãos dela, com licença, ele disse, e ela abriu um sorriso suave e devolveu sem cerimônia. Ele me estendeu o envelope. Falou que eu podia abrir. Minhas mãos tremiam. Passei o dedo sob a aba do envelope, devagar, como se o papel pudesse quebrar. Dentro não havia uma carta de amor, não havia foto de mulher nenhuma. Não havia nada do que a minha cabeça tinha construído durante semanas de insônia e angústia. Havia um documento, um recibo de sinal, com o nome do imóvel, o endereço e o valor da entrada paga. O endereço era de uma casa no Jorge Teixeira. A nossa casa. A casa onde eu nasci. A casa que minha família foi obrigada a vender 2 anos depois da morte da minha mãe, quando as dívidas do inventário pesaram demais. Eu olhei para meu pai sem conseguir falar. Ele disse que tinha 2 anos tentando juntar o dinheiro, que sabia que o valor ainda não era suficiente para comprar de volta, mas que tinha conseguido fazer um acordo de parcelamento com o proprietário atual, um senhor que morava em Belém e só queria tratar pessoalmente, sem intermediário de banco. Que a dona Neuza era conhecida do proprietário, morava perto da família dele no Pará, e tinha se oferecido para ser a pessoa de confiança que recebesse o sinal e entregasse o recibo assinado quando ela passasse por Manaus. Os saques no banco, as ligações em voz baixa, as saídas noturnas. Tudo encaixou de uma vez, não devagar, tudo junto, como quando você empurra a última peça de um quebra-cabeça e de repente a imagem aparece inteira. O dinheiro na conta com as minhas iniciais. Ele estava juntando para mim. Para nós.
Eu olhei para o meu pai e percebi que ele estava com os olhos brilhando, não de choro contido, mas daquele brilho de quem esperou muito tempo para um momento e está tentando não deixar a emoção engolir as palavras. Ele disse, com a voz levemente falha, que eu sempre cuidei dele depois que minha mãe foi embora. Que acordava todo dia pensando em como devolver isso de algum jeito. Que sabia que não dava para devolver a minha mãe, não dava para desfazer o tempo, mas que talvez pudesse devolver o lugar onde a gente foi família pela última vez completa. Não sei quanto tempo eu fiquei no meio daquela rodoviária sem falar. O barulho ao redor continuava. Gente passando com mala, chamada de embarque no alto-falante. Cheiro de pipoca e borracha quente. Mas entre meu pai e eu, era como se a rodoviária inteira tivesse sumido. Quando eu consegui falar, só consegui dizer uma coisa. Perguntei por que ele não tinha me contado. E ele deu a resposta mais simples e mais honesta que alguém pode dar. Porque você ia querer me ajudar. E esse era o meu presente para você. Eu chorei. Ali, no meio da rodoviária de Manaus, com a dona Neuza discretamente olhando para o outro lado e meu pai com as mãos nos meus ombros, eu chorei do tipo de choro que a gente não controla, aquele que vem de um lugar fundo demais para ser gerenciado. Não era choro de alívio só, era choro de semanas de angústia saindo de vez, de culpa por ter desconfiado, de amor que não sabia mais onde colocar e de repente tinha um lugar enorme para ir. Nos meses que se seguiram, o processo de compra andou. Não foi rápido. Nunca é. Tinha pendência de cartório, assinatura do proprietário que precisava ser reconhecida em Belém, o banco que demorou mais do que deveria para liberar um pedaço do financiamento. Meu pai cuidava de cada etapa com aquela paciência dele de sempre, ligando, indo pessoalmente, anotando em cadernetinha com caneta azul. Eu ia junto quando podia. Aprendi mais sobre compra de imóvel naqueles meses do que em toda a minha vida. E aprendi também alguma coisa sobre mim mesma que eu não esperava aprender naquela época. Aprendi o quanto a dor pode distorcer o que a gente enxerga. Quanto o medo de perder alguém pode transformar o amor desse alguém em ameaça. Eu passei semanas lendo culpa nos olhos de um homem que estava guardando um segredo de amor. Vi traição onde havia cuidado. Construí uma história dentro da minha cabeça que não tinha nada a ver com a história real. E a história real era melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Pensava muito no quanto foi fácil escorregar para dentro daquele medo. A perda da minha mãe tinha deixado um lugar em mim que era puro susto esperando acontecer. Cada saída sem explicação, cada ligação em voz baixa, eu fui preenchendo com o pior porque o pior já tinha acontecido uma vez. E eu sabia que era possível. Mas o que eu esqueci é que a mesma vida que tira também deixa. Que ao lado de quem vai embora, tem quem insiste em ficar. No dia que a escritura foi assinada, meu pai veio me buscar em casa de manhã cedo. A gente foi direto para o cartório, assinou tudo, e depois foi para o bairro. Para a rua, para a casa. Eu não ia lá desde o dia que a gente entregou a chave para o comprador, uns 12 anos atrás. A rua estava diferente, claro. Alguns comércios novos, um muro que não existia antes, o poste de luz que tinha caído numa tempestade e foi recolocado torto, mas a casa em si era praticamente a mesma. O portão de ferro que rangia do mesmo jeito, a janela lateral que a gente tampou com madeira quando eu tinha uns 8 anos porque o vidro quebrou e meu pai disse que era provisório. E durou anos. A gente ficou parado na calçada por um momento antes de entrar. Meu pai abriu o portão. O rangido era idêntico. Entramos no quintal. E eu senti o cheiro. Esse cheiro que eu não sabia que lembrava até sentir de novo. Terra úmida, manga madura. Aquele quentinho de casa que fica preso nas paredes de concreto velho. O pé de manga no fundo do quintal estava maior, cheio de galhos entrelaçados, com frutas meio maduras caindo no chão. Sentamos nos degraus da varanda. Do jeito que a gente sempre sentou quando eu era criança, ele no primeiro degrau, eu no segundo logo atrás, de onde eu conseguia ver a rua por cima do ombro dele. A tarde estava caindo com aquela luz laranja que Manaus sabe fazer melhor do que qualquer outro lugar, tingindo tudo de dourado e mel. Ficamos em silêncio por muito tempo. Não do silêncio desconfortável, do silêncio de quem não precisa preencher o espaço porque o espaço já está cheio de tudo o que importa. Então meu pai disse, com a voz baixa, que minha mãe teria gostado de saber que a casa tinha voltado para a família. Eu disse que ela provavelmente já sabia. Ele sorriu para a rua sem me olhar. Eu sorri para a nuca dele. E eu pensei, naquele degrau, que passei semanas seguindo meu pai com medo de descobrir quem ele era. E o que eu descobri é que ele era exatamente quem eu sempre pensei que era. Que quando a gente ama alguém de verdade, do tipo de amor que dura décadas e sobrevive à dor e ao silêncio e à distância,
Esse amor não some. Ele só muda de forma. Às vezes vira uma conta bancária secreta. Às vezes vira um envelope com o seu nome escrito à mão. Às vezes vira um portão de ferro rangendo de novo no bairro onde você cresceu. Às vezes o maior segredo que alguém guarda de você é o quanto ainda te ama.